Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública no formato virtual com o tema Obsessão, um olhar humano. No cenário de pandemia em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações e em nossos lares neste momento. Que consigamos estar aptos a receber toda a harmonia, paz e energia para que estejamos preparados a nos tornarmos seres melhores a cada dia. Que a espiritualidade maior possa cobrir nossos corações com a luz sublime do amor, a fim de que consigamos compreender as lições que nos serão ensinadas nesta noite pela nossa amiga Alaide Baima, que sempre nos brinda com inúmeras lições relacionadas à seara espírita, descortinando aos poucos o nosso véu da ignorância, nos servindo de inúmeras lições que enriquece e engrandece esta nossa jornada de trabalho e de provas, para que o amor se faça presente em nossa morada, que consigamos traçar nossos caminhos com leveza e simpatia para conosco e para com o próximo, hoje e sempre. Muito obrigado, em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença neste momento, e a todos os ouvintes, e à palestrante da noite pela oportunidade de aprendizado. Seja bem-vindo, bem-vinda Alaide Baima. Pode ir. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje conversando com todos vocês. Para mim é um desafio, porque eu vou ter que me imaginar no meio de todos vocês que estão aí. Então, é mais um aprendizado para mim. Eu quero agradecer primeiramente ao nosso Criador, nosso Pai Maior, pela oportunidade que me foi dada. Quero agradecer à Casa Espírita Genk por permitir, né, que eu esteja aqui com todos vocês. Quero também, de uma certa forma, retribuir esse agradecimento com a minha felicidade, com a minha alegria, que todos que me conhecem um pouquinho sabem que eu procuro estar sempre conectada, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obsessão, um olhar humano. Por que eu fiz questão de colocar no título um olhar humano? Porque, de uma certa forma, todos nós somos obsediados, né? Estamos na Terra, então eu acho assim que é importante, em todas as minhas palestras, eu coloco a minha experiência pessoal como humana, como uma viajante nesse planeta maravilhoso, né? Então, eu sempre aprendo com os meus amigos e procuro levar algo de bom para eles. Esse é meu lema. Então, acho que é isso que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sou dona da verdade, eu não sou doutora em obsessão, nada disso. Só vim trazer um pouquinho que eu pesquisei e um pouquinho do meu olhar e tentar trazer vocês para esse olhar. E como eu já havia comentado, cada palestra, cada vez que eu me encontro nesse ambiente tão maravilhoso, assim, de falar dos ensinamentos de Jesus, é um pontinho de luz, gente. Tudo isso é um pontinho de luz, né? Porque o trabalho mesmo, trabalho verdadeiro,
o trabalho que nos constrói, o trabalho que faz o mundo ser melhor, ele é executado a cada dia, a cada segundo da nossa existência, nas nossas relações com aquele que está mais próximo da gente e também conosco mesmo. Então, é esse o exercício da vida. Cada pulsar do seu coração é uma permissão divina para você continuar aqui, para trabalhar, para ser um ser humano melhor e para levar algo de bom para alguém. E aprendi com um grande amigo do coração que a gente também tem que saber receber. Doar é importante, mas receber também é muito importante. Às vezes a gente falha nesse quesito receber. Então, já estou pronta para começarmos a falar. Obrigada. Muito bom. Estou esperando aqui para aparecer meus slides. Não estou ouvindo? Ah, não estou vendo os slides. Não tem problema, eu sei de meio de cabeça. Se já tiver É isso. Aí, beleza. Então, como eu já havia falado para vocês, o tema hoje vai ser obsessão, um olhar humano. Lembrando da passagem do Evangelho, porque é muito importante nos embasarmos nos ensinamentos de Jesus e na experiência de Jesus com seus discípulos aqui na Terra, né? Não gosto muito, assim, de dar a conotação muito religiosa, mas o Evangelho, para mim, é um testemunho da presença de Jesus aqui na Terra entre nós, né? Então, eu me baseio no Evangelho. E Jesus, para mim, sabe, assim, eu sou fã de Jesus, sabe? Sou muito fã. Se alguém falar assim, diga aí um super-herói seu preferido, eu vou falar Jesus, porque ele é maravilhoso. Então, já que nós estamos falando de Jesus, eu achei interessante lembrarmos de Marcos 5, capítulo 5, versículos de 1 a 20, Mateus 8, de 28 a 34, e Lucas de 8, 26, 39, que são as passagens que testemunham Jesus cuidando de um homem endemoniado, tá certo? Então, isso é muito importante. E ele ainda cuida, viu, gente? Ele ainda cuida de muitos, inclusive da gente mesmo. E essa passagem, ela dá uma conotação, assim, de que o homem estava sendo vitimizado, né? Estava mesmo, né? Por essa espiritualidade revoltada. Não esquecendo que Jesus, maravilhoso Jesus, cheio de conhecimento, cheio de poder, vestido em carne entre nós, naquela época, ele também foi testado, ele também foi tentado no deserto, na sua fortaleza. Ele foi tentado na sua fortaleza. Então, não acho que é importante falar isso nesse primeiro slide, depois a gente avança. A obsessão não acontece só nos nossos pontos fracos. Eles acontecem também nos nossos pontos que nós achamos serem fortes. Porque o interessante dessa manipulação é o resultado, é o que você faz com aquilo que você tem de melhor, com aquilo que você tem de pior. É aí que está a manipulação, sabe? E tem que tomar muito cuidado, porque isso é muito sutil, né? Então, esse é um ponto muito importante. Antes de avançarmos para o próximo slide, eu quero também lembrar a todos vocês que estão aqui nos ouvindo que é muito importante, gente. Isso aí eu falo para todo mundo, meus amigos sabem disso, eu vou repetir de novo. Todos nós estamos conectados uns nos outros. Tudo que você fizer, de bom e de ruim, para você ou para alguém, você está contaminando esse tecido humano que vive
na superfície da Terra, que é a humanidade. Não pense que você está só fazendo um desviozinho para mim, um desviozinho para aquele. Não. Todo mundo recebe. E entendendo essa lei, usando um pouquinho da inteligência e um pouquinho da nossa força interior, da nossa conexão com a energia maior, a gente pode virar esse jogo, tá? É isso que eu queria dizer para vocês. Então, vamos lá para o próximo slide, meu querido. Bom, eu gosto, né, sempre ter uma certa estrutura na apresentação, porque senão a gente começa a flutuar, né? Eu flutuo facinho. Então, é assim, nós temos aqui alguns objetivos e um método para podermos alcançar os nossos objetivos. Então, eu acho que o importante aqui nessa conversa, eu já falei, se sair dessa conversa com o despertar desse entendimento que estamos todos interligados e que precisamos ter autoconhecimento, autocontrole e conectado com Deus para poder virar esse momento ou qualquer outro, eu já vou sair daqui feliz, entendeu? Então, entender o significado da obsessão no olhar humano, no aspecto geral e espiritual. Então, o objetivo aqui não é olhar só o demônio que chega, incorpora, domine, quer, sei lá, fazer um monte de coisa. Não é isso. Sabe? É um olhar humano e um aspecto geral também de sociedade. Observar o nosso comportamento e verificar se temos algo obsessivo. Isso é muito importante. Ter esse comportamento reflexivo, esse olhar para conosco mesmo, sabe? Esse vigiar, sabe? Esse ficar atento às nossas emoções e os nossos pensamentos e nas nossas atitudes. É muito importante isso. Né? Você está desperto quando você faz isso. Definir um plano de autocontrole. Gente, é um plano importantíssimo, mas não significa que você vai estar sempre no controle, tá? Mas é um exercício para você aprender naquele momento terrível, porque eu sou humana, eu sinto a mesma coisa que vocês, naquele momento terrível que eu estou em aflição, naquele momento terrível que eu quero chorar, naquele momento terrível que eu quero quebrar alguma coisa de raiva, naquele momento que eu quero sair correndo, naquele momento que eu quero fazer loucuras, sabe? É entender qual a consequência disso tudo e se você está habilitado, preparado para as consequências. Se você está disposto a pagar, se jogue. Mas depois não chora, né? Então, esse processo do autocontrole é exatamente isso, assumir o risco sem se vitimizar. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai comparar os tipos de obsessões que existem, descrever o estado obsessivo, é importante para a gente se olhar, analisar os impactos em nossa vida e trazer um exemplo cotidiano, isso acontece sempre. Estabelecer ações para diminuir os impactos negativos, reconhecer os impactos positivos e agradecer. Esses pontos são importantes, tá? E Jesus está sempre conosco. Vamos lá, próximo. O que é importante a gente entender um pouquinho, assim, o que é obsessão, para sair um pouco dessa conotação religiosa. É só para a gente entender o seguinte, é um comportamento de importunar ou perseguir alguém ou algo de forma insistente. Eu colocaria mais uma coisinha aí nessa frase, talvez na minha próxima revisão, seria o seguinte, um comportamento de perseguir alguém ou de forma insistente que não pode ser exagerado. Então, insistente, aí está dizendo já, né, que não pode ser algo exagerado, né, tem que ser algo equilibrado. Não confunda determinação, foco com obsessão, tá? Não confunda. Porque se você tiver determinação e foco por um projeto do bem, uma coisa legal, um plano legal, se você for demasiadamente determinado e muito focado, muito insistente, não é bom também, mesmo que o resultado seja positivo. Porque a chance de acontecer coisa errada, de se precipitar, tomar decisões inconvenientes, ela começa a aumentar. Por causa da dose de energia que não está bem
equalizada. Também pode indicar um estado de preocupação permanente em relação a alguma coisa. A gente está cansado de ouvir isso, gente. Todo mundo que estuda, que acessa a internet, que recebe mensagem, essas coisas, sabe que a preocupação é você estar preocupado antes, né? Ocupado antes, pré-ocupado com uma coisa que ainda não aconteceu. Então você fica fazendo análise de risco toda hora. Por isso que você fica preocupado. E mas se acontecer? E mas se acontecer? E mas se acontecer? Tem um plano para cada vez se acontecer e esquece. Né? Esquece. Então, tem diferença entre estar preocupado e tem uma outra palavra linda que outro dia eu recebi de um amigo, mas agora eu não me lembro, que é você se prevenir, é isso mesmo, é se prevenir. Então, o preocupado, ele só fica, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, mas não tem nenhum plano para caso dê alguma coisa errada. Aquele que previne, ele imagina o que pode acontecer, já toma as ações para diminuir o impacto, e se segue, joga na mão de Deus, e vamos trabalhar e vamos ser felizes. É uma forma de se descarregar. Agora, um pensamento, uma ideia insistente que causa desconforto e domina a vontade da pessoa obcecada. Então, a pessoa fica naquela loucura, naquele desgaste, naquela energia sem fim que consome, né? Que até envelhece, viu, gente? Envelhece. Ficar muito assim, dá ruga. Não é legal. E aí eu gosto sempre também de olhar um pouquinho na etimologia da palavra, né? Então, obsessão vem do latim, obsidere, que indicava o ato de cercar ou rodear alguma coisa ou alguém. Então, a pessoa fica meio que rodeando, né? Fica meio que cercando o alvo que quer ser obsediado. E obcecado tem origem do latim obicare, que indicava um estado de cegueira. Então, assim, é um rodando em volta e o outro cego no meio. Percebe? Esse é o processo obsessivo que eu tirei dessa análise etimológica da palavra. Então, existe um ponto que a pessoa está cega e aquele que fica em volta, tirando todas as possíveis visões que esse coitado cego tem. Então, é um domínio, é uma coisa não muito boa. Vamos lá. Próximo slide. Bom, aí eu fui fazer a minha pesquisa bibliográfica, né, gente? Então, eu dei uma olhada na literatura espírita e a gente encontra lá no livro dos médiuns, né, que é o LM, livro dos médiuns, que fala assim: os espíritos só têm uma língua, o pensamento. Aí você fica pensando, mas ele pensa em inglês, em português, em italiano, em espanhol. Que língua que ele pensa? Aí que tá. O pensamento, se eu falar para vocês assim, um vaso de flor, e na hora vem a minha flor, o meu vaso na minha cabeça. Então, o pensamento está muito ligado com essa energia, do que aquilo que eu falei significa para mim. Às vezes, uma pessoa que está em depressão vai imaginar flor, uma pessoa morta, num caixão de defunto. Outro pode imaginar alguém amado trazendo flores para ele. Então, o pensamento, ele passa a ser carregado de imagens e de energia naquela imagem. Então, quando a gente vai fazer prece, quando a gente vai orar, a gente não mentaliza uma coisa legal. E eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, sinta também o amor que você tem por uma pessoa muito querida sua. Porque é uma forma da gente externar, materializar o sentimento com aquela imagem. Então, fica tudo dessa forma. E é essa forma que o mundo espiritual... Aí a pessoa fala, mas o mundo espiritual é uma coisa que aqui na minha casa, aqui olhando para o computador, falando com vocês, é outra. Não é, gente. Nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Só que com uma veste diferente. Mas nós estamos mergulhados, nós estamos interagindo com tudo. Sabe? Não é assim, o espírito está ali e eu estou aqui, ai meu Deus, não quero nem saber de espírito. Não é isso. Eu sou um espírito. Meu amigo José Ricardo aqui é um espírito. Então a gente está cheio de espírito, caramba. Só que está encarnado, mas é a mesma coisa. Então, isso é muito importante entender isso. A língua universal é a do pensamento, já expliquei para vocês, né? O domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre outros espíritos por meio de ação de seus pensamentos, pela energia, pela sintonia.
Aí o livro dos espíritos também fala que influem os espíritos em nossos pensamentos e atos, é uma pergunta, né? Porque o livro dos espíritos é todo cheio de perguntas. Aliás, foi o primeiro livro que eu li quando eu tinha 13 anos, influenciado pelo meu tio Pedro, que eu, assim, me ajudou muito num momento difícil. Então, assim, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, é impressionante esse domínio, tá? E a obsessão é um fenômeno de origem mental. Então, é assim, gente, origem mental. Eu, que me considero uma pessoa muito mental, sabe? Eu me policio muito com isso. Porque existe entre o obsessor e o obsediado sintonia e afinidade de pensamento. Então, é pelo pensamento que existe a primeira conexão. E também pelos sentimentos também. O sentimento é uma consequência, mas a porta de entrada é o pensamento. Sabe? Não é só pensamento, não. Depois vem o sentimento. E é aí que a gente se perde. Porque nós não somos muito assim, habilitados, bons nessa questão de sentimento. Sabe? Eu admiro as pessoas que conseguem dominar sentimentos, emoções e transformar isso, sabe? Eu admiro muito, é a minha conquista, eu chego lá ainda. Vamos lá, o próximo. Outro ponto importante que eu falei para vocês, eu coloquei aqui 3 aspectos, né, do que seria uma obsessão, né? Então, no aspecto geral, já falei lá, é importunar, perseguir alguém. Sob o ponto de vista espiritual, é um domínio que alguns espíritos adquirem sobre outros espíritos. Então, assim, não é porque é espírito lá no mundo espiritual que só existe obsessão, não. Nos espíritos encarnados também, porque eu sou espírito, eu só estou encarnado, mas tem um monte de espíritos encarnados, então todo mundo é espírito. Então, estamos todo mundo junto, misturado, né, que a gente fala. Então, qual que é a análise que a gente tira disso? Que a insistência, o domínio é um meio de influência. Aí falou a palavra que eu mais gosto, né? Quem me conhece, sabe dos meus estudos, sabe que eu sou muito chegada nessa questão das influências, né? Então, aí vem um outro aspecto, que é um pensamento, uma ideia insistente que causa desconforto. Já falei lá atrás. E também já falei lá atrás que é um fenômeno de origem mental, né? No qual a gente tem sintonia e pensamento. Então, esse slide é só para confirmar o que a gente já falou. Então, a sintonia é o pensamento. Podemos avançar. Esse é o laço. Esse é onde é fisgado. E aí, o que acontece? O que a gente fala mais sobre os espíritos obsessores? São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Assim, essa palavra inferior, ela é colocada muito nos livros, nos meios espíritas, então, a conotação de uma evolução diferente dos superiores, óbvio. Mas, na verdade, são espíritos que eu vou dizer assim de uma forma bem amável. São os coitados. São os coitados. São dignos de misericórdia, sabe? Porque não tem noção do pensamento sistêmico. São espíritos que não têm noção do pensamento sistêmico. Porque a hora que tiver pensamento sistêmico, ele vai lá, porque se eu fizer algo de ruim para um irmão meu, eu estou fazendo para mim mesmo, porque eu faço parte do mesmo tecido. Imagina assim, um tecido que tem um furo. Meu filho, se eu não for lá costurar aquele furo, o tecido inteiro tá danado. Então, assim, os bons aconselham, combate as influências dos maus, né? E se não, se a gente não escutar eles, sabe o que eles fazem? Eles se retiram. Isso é uma coisa que eu estava conversando outro dia também sobre esse tema, sobre o ajudar, né? Nós aqui, junto com os nossos irmãos da mesma faixa vibratória que estamos, de uma certa forma, aquele que está um pouquinho mais desperto e consegue enxergar um irmão que precisa de uma palavra, de uma ajuda, de um acolhimento, de uma energia positiva, se ele conseguir doar isso, ele vai entender que tem pessoas que não estão preparadas para receber isso. Vocês acreditam? Não estão.
Sabe aquele ponto cego que eu falei no meio lá? Eles estão cegos. Eles não enxergam. E aí que existem outros tipos de trabalhos espirituais energéticos para tentar quebrar essa cegueira, né? Não é só com palavras e doutrina, ensinamento. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Então, assim, é uma presa, né? Ele está dando tudo que eu preciso, eu seguro nele. Se chegarem a dominar alguém, identifica-se com os espíritos da vítima e conduzem como se faz com uma criança. Então, assim, é igual um criminoso que quer sequestrar um menininho, aí ele mostra um pirulito, mostra um brinquedinho, então, vem cá, vou levar você num lugar bacaninho, você vai gostar. Aí a criança vai, quando chegar lá, ela é sequestrada. É mais ou menos assim que acontece, entende? Então, de novo, autovigilância. Vamos para o próximo. Aí, aí eu tentei colocar nesse slide aí, só para vocês entenderem as relações, as interações que existem na obsessão, né? Então, tem obsessão de vários jeitos, 6 formas ali, né? É de desencarnado para encarnado, que é o mais que a gente acha, né? Que, eu sou diabo, tem um espírito, tem um encosto, ai, meu Deus do céu, de repente você é um encosto, meu filho, calma aí, você não é vítima, não, sabe? Tem essas coisas. De encarnado para desencarnado, às vezes, acabou de ir embora um ente querido, a gente fica chamando ele, fica, ai, meu Deus, será que ele tá bem? Ai, meu Deus, será que estão cuidando dele? Sabe, é igual um filho quando vai viajar. A gente fica, será? Cuidado. Você pode estar atrapalhando a adaptação do querido lá do outro lado. Você quer ajudar? Manda e-mails positivos. Você quer ajudar? Manda e-mail para o tutor dele. Você quer ajudar? Manda mensagem positiva para todos aqueles que estão trabalhando com ele, sem mesmo vocês saberem o nome, vocês falam. E se você tiver uma conexão legal, de repente eles podem até pedir uma ajuda para você. Mas é colaborar. Não é ficar, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Não. Isso é egoísmo. Tem que tomar cuidado. Se policie, tá? De desencarnado para desencarnado, tem espírito que manipula outros espíritos. Isso aí, a gente sabe, quem estuda, quem lê um pouco, sabe que tem muito escravo. Ai, judiação. Tem muito escravo espiritual que se submete a domínios de forças mentais inteligentíssimas para serviço deles mesmos. São verdadeiros escravos. E existe a obsessão recíproca nos 4 combinações possíveis e tem a auto-obsessão, né? Encarnado ou desencarnado. Então, assim, eu me cobro demais. Eu quero ser a perfeita. Ou então, eu sou uma vítima. Tome cuidado com isso, porque às vezes o ego fica tão forte, tão dominador, que você quer ser sempre ser super, que você pode estar se auto-obsediando, sabe? Isso é um ponto também muito complicado. Então, quais são os outros tipos aqui? Só para lembrar. Amores, ódio, fanatismo, avareza, abuso do direito como a de força, má distribuição de valores, o orgulho, a presunção, egoísmo, atiram-os na loucura, às vezes fica tão egoísta, começa a ficar esquizofrênico, sabe? E quando você vê, você pirou. E suicídio, né? Pensamentos suicidas também. Imagina, né? Isso aqui a gente tem tudo aqui, né, gente? A gente tem tudo isso aqui na Terra. É uma feira. Tem coisa boa também, gente. Não vamos falar de coisa boa. Ciúmes, inveja, desejo de poder. Às vezes é tão sutil que o obsedado se sente amado e protegido. É uma armadilha. Vambora, senão não dá tempo. Então, assim, nas literaturas espirituais, a gente vê lá 3 tipos de obsessão, né? Tem a obsessão simples,
que é a ação inoportuna e desagradável, a gente já falou dela, em que um espírito se agarra a uma pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Fascinação é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsidiado, ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias. Né? Nessa situação, o obsessor é ardiloso, hipócrita, simulando falsa virtude. Nossa Senhora, hein? Esse aqui é complicado, hein? Tem muitos religiosos que têm isso daí. Tem que tomar cuidado. As luzes da ribalta pode ser uma obsessão e fascinação, né? Subjugação é uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que sofre e o faz agir a seu mau gosto, ao seu mau grado, desculpa. Então a pessoa fica paralisada, ela parece que está amarrada, parece que está numa camisa de força, sabe? Ela quer fazer, mas ela não consegue, ela não tem energia, ela só tem pensamentos tristes. Gente, já me senti assim várias vezes. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o que eu fiz? Isso é um testemunho meu agora. Sabe o que eu fiz? Eu fechei o olho e tentei ir para um lugar que é umbral. Acho que eu já estava lá, né? Mas eu tomei consciência que eu estava lá. E aí eu pensei em Jesus. Uma luz. Pensei no campo de flores. Comecei a tentar tirar meu pensamento daquela camisa de força, sabe? E tentar amolecer as amarras. E tentar, mesmo me sentindo feia, mesmo me sentindo mal, me sentindo suja, me sentindo triste, rastejando, eu tentei fazer algo de bom para alguém, um elogio, tentei ouvir uma música bacana, fui tomar banho. Nessa hora eu tomo banho. Banho é uma delícia, porque o sabonete, a água, né? A água tem o poder, né? Tem uma energia maravilhosa de tirar a nhaca, né? Então, é muito importante. Quando você conseguir se libertar disso, faça uma oração. Procura pensar nas pessoas que estão sentindo o que você está sentindo. Isso eu aprendi com uma entidade de luz, uma vez que eu estive no centro. Foi um preto velho que falou isso, assim, para todo mundo que estava lá. E eu nunca mais esqueci disso, sabe? Que quando você está mal, pensa que tem muita gente mal igual você. E o que você gostaria que fizessem para você? Então faça para alguém, sabe? É uma forma de você sair daquela vibração. É difícil, não é fácil não. Mas faz uma coisinha pequenininha, nem que liga para um amigo, manda uma mensagem, manda uma florzinha no WhatsApp, manda um beijinho, faz alguma coisa para tentar sair daquela vibração, tá? Então, é isso aí, é um dos tipos de obsessão terríveis. Vamos para o próximo, a subjugação, é uma tristeza. Qual é a causa disso tudo? Poxa vida, a causa, a raiz disso tudo, para quem gosta de fazer análises de causa e efeito, sabe que nós não estamos aqui a passeio, né? Se bem que eu gosto de brincar, né? Eu sempre falo, eu sou um extraterrestre visitando a Terra. E eu adoro. Quando eu vejo uma flor, eu olho a flor, assim, faço aquele exercício de olhar a flor como se fosse a primeira vez que eu estivesse olhando a flor, sabe? Como se eu estivesse explorando o planeta. Eu gosto desse exercício. Eu ensinei minha filha a fazer isso quando ela era pequenininha. E quando eu tô com criança, eu faço isso também. Falo, vou te mostrar uma coisa. Sabe como se estivesse apresentando o planeta? É um exercício muito gostoso. Então, a gente não está aqui a passeio. Então, se você está aqui, deve ser por alguma questão de amor, gente. Você está aqui por amor. Verdade. Você é tão amado que lhe deram essa oportunidade. Esse cenário maravilhoso que é o seu karma. Né? Um outro amigo me ensinou também essa questão do karma.
O karma é um cenário no qual você está inserido, são as pessoas que atuam nessa peça com você, é onde você trabalha, sabe? É o país onde você vive, é o corpo que você usa para estar aqui. Toda essa questão física, material, de convivência e de estar é o seu karma. Então, assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às coisas ruins, né, às influências exteriores, a obsessão decorre sempre também de uma imperfeição moral, que dá ascendência ao espírito mal. Então, o Dirceu sabe que eu sou uma garota propaganda da Escola de Aprendiz do Evangelho. Por que eu falo isso? Porque essa escola ensina a gente, sabe, a se conhecer, a encontrar os pontos fracos e positivos que a gente tem, entendeu? Então, é muito importante. E essa imperfeição moral, ela acontece porque nós somos humanos. Nós somos humanos, gente. Nós não somos X-Men, X-Human. Nós somos humanos. E o humano assim, eu que estudo um pouco o comportamento humano, esses fatores humanos, tem uma definição da ICAO que fala uma coisa muito legal. Ela fala assim, que o humano é o ser mais vulnerável e adaptável que existe. E quando eu estudo, por exemplo, os projetos dos aviões, que eu trabalho na Embraer, então, que eu estudo os projetos dos aviões, quando eu estou lendo lá os artigos da minha pesquisa, ou então quando eu vejo um filme, assim, eu fico imaginando, gente, como a gente faz coisas lindas. Meu Deus! Outro dia eu estava estudando como que funcionava o tubo de Pitot e como que a pressão estática, a pressão total, chegava até os instrumentos de voo, né? Falei, gente, que coisa linda! Sabe? Então, assim, nós somos maravilhosos, mas nós também temos pontos a melhorar. Então, nós estamos aqui, quais são as causas? É kármica, é porque você precisa crescer nesse cenário que você está inserido. Moral, você precisa crescer moralmente. Eu não sou muito boa para definição dessas coisas de moral, mas assim, moral é tudo aquilo que um certo grupo estabelece como regra para todo mundo viver bem. Né? Existe moral ruim também. Esses grupos de bandido aí devem ter o código de moral deles. Então, assim, você tem que saber qual bando que você pertence, entendeu? Porque se você pertence a um bando assim meio cinzento e não está colaborando para a sustentabilidade do universo, olha que lindo, né? Colaborando pela sustentabilidade do universo. Se você não está colaborando para a sustentabilidade do universo, meu querido, você já era. Vou te dizer, você já era. Você vai ser excluído. Excluído. O sistema vai dizer, não serve. E você vai procurar sua turma. Então, por isso que é muito importante você definir que turma você quer. Bom, que turma que você quer participar? Eu sempre falo que eu quero ser chique espiritualmente. Eu quero ter classe. Eu quero ser elegante. Entende? Sem vaidade. Sem vaidade. Por equilíbrio, autocontrole. Mas isso é muito importante. Isso é muito importante. Você tem que saber que turma você quer andar, entendeu? E saber as consequências e depois não chora. E também existe uma questão da falta do bem, né? Eu vou lembrando das pessoas que foram falando as coisas para mim, eu podia dizer o nome delas, né, para fazer uma referência bibliográfica direito, né? Um outro amigo me falou também sobre a falta do bem, né? Que o bem, ele é sustentável. A falta do bem desequilibra o sistema. Porque o bem faz você se conectar, faz você criar alianças e elos de troca de energia, né? Positiva, né? Você pode se conectar no mal também, fazer troca de energia do mal, mas aí eu fico pensando, qual é o mal que quer se conectar com o mal, receber energia ruim, e ele apodrece, todo mundo apodrece? Só se ele gosta de ser podre, tudo bem, se você gosta de ser podre, vai ser podre em outro lugar, sabe? Então, você tem que saber o que você quer. Por isso que essa questão da autoestima, do amor consigo mesmo, de desejar coisas boas para você e para o próximo é fundamental. Não dá para você trabalhar com uma mente humana que ela se destrói. Tem que procurar ajuda. Ajuda psiquiátrica, ajuda psicóloga, ajuda espiritual, não sei o que você vai fazer, meu bem. Mas se você
se sente bem com coisa ruim, tem algo muito feio acontecendo. Então, tem que procurar ajuda, né? Vamos pro próximo, meu querido. E aí, continuando aí falando de obsessão, gente, tem esse slide cheio de coisa escrita. A Júlia, minha filha, ela fala, mãe, pelo amor de Deus, é esse slide de tio, de tia. Eu sei, mas eu sei, todo mundo sabe que PowerPoint é um negócio assim, só para lembrar que a voz de quem está falando que completa. Mas eu escrevi essas coisas aí, é mais também para quem quiser ficar lendo e tal, mas meus próximos slides vão ser mais inteligentes, tá bom? Então, assim, de novo, como que a gente descobre essa manipulação? Muito bem. Como que você sabe aonde eles colocam a cordinha em você? A gente já falou que o pensamento é a porta de entrada e o sentimento é onde as coisas acontecem, né? E são energias. Na mente humana, essas duas forças atuam tanto em nível consciente e inconsciente. Gente do céu. O inconsciente é o pior. Porque você está fazendo mal para você e nem percebe. E aí, o que faz? Pedir ajuda? Pedir ajuda faz parte. Ou, se você conhece alguém que esteja assim, de repente você pode pedir ajuda para ele. Tem várias formas de tratar isso. Nós não estamos falando só de obsessão, estamos falando de plano de ataque. O plano de ataque contra a obsessão. Né? Seria até interessante a gente fazer uma assim, né, Zé Ricardo? Plano de ataque contra a obsessão. Depois tem que controlar o plano, né? Porque todo plano tem que ser seguido, tem que ser acompanhado, tem que ter resultado, aquela coisa de gestão, né, que você sabe. Então, uma ideia emitida por uma entidade obsessiva termina por fixar-se na mente da outra entidade, encarnada ou desencarnada. E se houver afinidade de pensamento e sentimento entre elas. Gente, não quero aterrorizar vocês não, tá? Mas eu já estudei, assim, coisas muito feias em termos espirituais. Tipo assim, a pessoa que tem mais sensibilidade consegue sentir e ver essas coisas, a gente percebe que tem energias grudadas em certos pontos de troca de energia. Que nós temos pontos de troca de energia, né? No nosso corpo físico, no nosso corpo, nos nossos corpos sutis. E essas energias, elas é igual assim, ai credo, é feio falar isso, mas é igual um berne, um vampiro que gruda ali, sabe? E ele fica sugando energia, você é uma usina. Você produz, ele se alimenta. E, gente, a coisa é tão feia, assim, nesse sentido, que eu não quero deixar vocês assustados, não. Mas tem verdadeiros manipuladores de energias que constroem coisas feias com essas energias. E doenças com essas energias, vírus com essas energias. Sabiam disso? Tem, gente. Sabe quem produz? Eu, você, todo mundo. Dizemos, então, que se estabelece um circuito mental entre as duas mentes. Então, ele fica conectado, ligado e só sugando. Então, você tem que saber quem você quer alimentar, né? Você tem que saber quem você quer alimentar. Por isso, de novo, amor próprio, autoestima é importante. Aí eu pergunto, né? Isto é obsessivo? Sim, se a vontade do outro for dominada, subjugada ou fascinada. Então, se eu concordar com a sua ideia, estou em processo obsessivo? Depende da ideia, concorda? Se eu concordar com uma ideia obsessiva, estou numa sessão obsessiva, numa relação obsessiva. Agora, assim, se eu tenho pensamento crítico analítico, se eu sou aquele carinha do porquê, do pra quê, do como, do quando, aquele cara chato, sabe? Aquela mente investigativa, aquela mente científica que quer descobrir tudo, o pentelho. Se você for assim, você já está no caminho certo. Tem que ser assim, tem que perguntar, tem que ter resposta. Se não tiver resposta, vai atrás de resposta, pergunta para alguém, se vira. Faça o seu plano de ataque contra a obsessão. Se essa conclusão toda for sua, você não está sendo obsediado, não. Existe obsessão positiva quando o obsessor quer o bem do obsessor? Pergunta idiota, cara.
Não existe obsessão positiva. Aí já é uma coisa, já não é obsessão, porque obsessão já tem uma conotação negativa, né? Outro ponto importante, o autoconhecimento. Eu estava até comentando com o Zé Ricardo hoje, quando a gente estava fazendo nosso aquecimento, né, Zé? Que, assim, deveria ser ensinado nas escolas, quando a criança começa a entender que ela é um ser e os outros são outros seres. Acho que é com 2 anos, 3 anos esse negócio. O autoconhecimento. Você tem que saber quem você é. Quais são os seus pontos positivos, quais são os seus pontos negativos. Meu Deus, eu preciso saber quem a Laíde é. Eu preciso. Eu preciso confortar a Laíde triste, a Laíde ansiosa. Eu preciso cuidar dela, eu preciso dar amor para ela. E quem que faz isso? A Laíde boa. A Laíde que mãe, a Laíde que gosta de proteger, a Laíde que gosta de dar abraço nos amigos, a Laíde que gosta da risada, fazer bagunça. Ela tem que existir. Então, eu tenho que conhecer as Alaídes que existem dentro de mim. E eu tenho que pedir socorro para elas. E elas vêm. Isso é muito importante. O autoconhecimento, saber quem eu sou. E olha, gente, veio aqui uma outra coisa na ideia para falar. É importante a gente saber também qual é o perfil da nossa família, sabe? Do lado da mãe, do lado do pai. Esse lance de antepassados é um negócio muito sério. E muito legal. Por que eu falo isso? Porque você olha no ramo do pai, do pai. Ah, tem isso positivo, tem isso negativo. Olha no ramo da mãe, tem isso positivo, isso negativo. Aí você olha para você. Gente, quem tem um lampejinho, eu tô falando lampejo, não tô falando nem luz retumbante, contagiante, não. Tô falando lampejo. De luz. Que consegue enxergar os pontos negativos da família. Tem a obrigação de quebrar o elo. Não passa para frente. Não passa para frente aquela coisa ruim. Se o seu filho nasceu com aquele defeito, com aquela coisa, dá um jeito, sei lá, de diminuir, sabe? Agora, as coisas boas da sua família, pelo amor de Deus, floresça, multiplique, sabe? Seja um agente transformador, sabe? É difícil, gente. Ah, o pessoal conhece a minha história, sabe? É difícil, claro que é. Eu tenho na minha família exemplos assim. E sempre eu procuro falar, às vezes, com meu pai. Pai, você fez o seu melhor. Poderia ser pior. Às vezes a gente acha que a situação está ruim, mas às vezes a situação poderia ser 3, 4, 5 vezes pior. Você já amenizou. Pare de se martirizar. Se perdoe. Bola para frente, continua fazendo aquilo que você acha que é certo. Foco na luz. Né? A gente tem que ser girassol, sabe o que é? Alta a luz, no meio daquela confusão toda, você tem que procurar a luz, não olha para os lados, não olha para baixo, não olha para trás, foca na luz e vai, entende? Isso é muito importante. Então, esses pontos fracos é onde grudam na gente, porque é ali que a gente cai, é ali que a gente sucumbe, é ali que a gente dá energia para eles. Lembra que eu falei para vocês, os bichos grudados? Então, é ali que a gente alimenta. Então, estanca, ou então bota um curativo ali. Não sei o que vocês vão fazer, gente. Plano de ataque é para depois. O perdão e o autocontrole cortam os fios dessa marionete, cortam os fios dessa conexão. Então, assim, o perdão é uma coisa que a gente vai falar lá no outro slide, eu acho. Vamos lá, Zé. Lá no outro slide. Não, não é. Mas não tem problema. A gente fala do perdão aqui, depois a gente termina. Isso aí eu peguei um trecho lá do André Luiz, que eu sou apaixonado por ele também, mas aí eu já falo dele. Então, é assim, o perdão é um lance muito importante. Perdão, gente, não é assim, uma pessoa me maltratou, me magoou muito, agora não vou falar mais com ela, não vou olhar mais para a cara dela. Até acho que é legal ficar um tempo sem olhar para a cara dela, sem falar com ela. Eu acho que até é legal, sabe? Acho que a gente também não pode se exigir uma Teresa de Calcutá da gente mesmo. Mas é assim, eu sei que a pessoa estava lá nervosa, falou besteira. Na hora, eu não vou desejar nada de ruim para ela. Na hora que ela me procurar, eu falo com ela, numa boa, mas eu não vou procurar. Aí você fala assim, mas você deveria procurar.
Não sei. Tem um momento certo, a gente tem que ouvir a intuição da gente também. Porque às vezes não é o momento. Se a pessoa não estiver preparada para te ouvir, ela vai te agredir de novo. Então, confie na espiritualidade maior, eles vão programar um encontro, um momento em que você vai ter oportunidade de fazer isso. Você tem que estar só ligadão para saber que oportunidade é essa, entendeu? Então, esse é o lance do perdão. E também, perdoar, nós vamos ver depois, não é ser conivente com a coisa errada, gente. Para aí. Eu compreendo, eu entendo, vou te dar umas dicas, mas, olha, a minha faixa é outra, minha vibração é outra, minha tribo é outra. Se você quiser fazer parte da minha tribo, legal, você será bem-vindo, mas enquanto você tá lá com a turma do barulho, eu não quero saber, não. Só que também não tenho raiva de você, não. E pronto, e a gente vai tocando a vida. Nesse quadro aqui, eu coloquei algumas coisas que o André Luiz falou sobre obsessão, mas tem muita coisa escrita, assim. Eu acho que... Só vou ler, assim, rapidinho algumas palavras para a gente lembrar como que André Luiz fala, né, sobre a obsessão, né? Então, assim, dificuldade de encontrar ideias e motivos otimistas, a pessoa está sempre mal, ausência de ambiente íntimo para elevar os pensamentos em oração ou concentrar-se em leituras edificantes. Às vezes, o ambiente onde você está, gente. Puxa vida, isso aí acontece muito. Imagina só, você tá mal pra caramba e tá no hospital que tá todo mundo morrendo. Quantos não estão assim? Muitos. E como é que eu faço? Se você não pode sair, tem que fechar o olho e levar o seu pensamento no lugar bom. Porque a gente pode fazer isso. Se fortaleça. E quando você voltar na dimensão que você tá, procure ver algo positivo. Por mais tenebroso que esteja a situação. Faça esse exercício que vai passar. Né? O ambiente, ele influencia muito a gente. Eu sou um ser altamente influenciado pelo ambiente. Meu Deus, tenho até medo. Se eu estiver num ambiente alegre, eu fico alegre. Se eu estiver num ambiente triste, eu fico meio assim, tento alegrar, tal, mas se eu ficar muito tempo, eu começo a ficar triste também. Sou humana. Né? Se eu estou num ambiente perturbador, de bagunça, nossa, aí fico também assim. Então, uma interpretação forçada de fatos e atitudes suas, dos outros, essa coisa agora, gente, olha, fala a verdade, essa coisa de política, cuidado, gente, eu não vou falar de política aqui, mas eu só vou falar o seguinte, cuidado para não entrar na vibe do que eu tenho, que eu tô certo, que eu tô certo, que todo mundo tá errado, cuidado, gente, a verdade, ele é uma só que cada um enxerga um pedaço dela. Cuidado, gente. Vocês podem estar enxergando um pedaço da verdade, o amigo pode estar enxergando o outro. Cuidado. Não entra nessa vibe, tá? Teimosia demais nas coisas. Ó, parece que é o que nós estamos falando das políticas hoje aqui, né? Mas é mais ou menos isso. Vamos mandar para frente. Esse slide está muito cheio de coisa escrita, não gostei. Aqui eu coloquei os 10 tipos de obsessor, né? É só para ver se vocês encontram um desses aí. Ou se você... Sabe o que acontece? A gente que é humano é assim. A gente sempre se coloca na posição de obsidiado, né? Do coitado, que é a vítima, que todo mundo abusa dele. Gente, vocês também são obsessores, viu? Às vezes a gente é obsidiado e obsessor no mesmo momento, na mesma interação. É um negócio muito dinâmico, é muito louco. Então, um obsessor morador é um desencarnado apegado no local onde morar. Então, aqueles espíritos que ficam colados na matéria. Ai, meu Deus, será que eu vou ficar assim? Ai, meu São Benedito. Eu faço um exercício para não ser assim, porque tem coisas que eu gosto demais, sabe? Eu gosto demais das coisas aqui da Terra. Mas eu tenho que fazer um exercício, né? Que vai chegar uma hora que eu não vou ter mais isso. E a gente vai ficando mais velho, isso vem naturalmente, sabe? Depois eu explico para vocês essas questões. Obsessor atraído, é desencarnado atraído por um encarnado cujo perfil psicológico é idêntico ao seu. Nossa, esse daí é assim, encontrei alguém igual a mim. Meu Deus. Aí você se sente forte, poderoso. Cuidado. Você pode também se autoafirmar no negativo da pessoa, né? Isso é ruim. Tem outro aqui que eu falei,
Um obsessor atraído, desencarnado, ser atraído por um local em particular, já falei. Obsessor por amor, desencarnado, que optou por permanecer ao lado de um ente que amava muito. Pô, vamos lá. Não vou falar de amor aqui, mas vamos lá. Só um pouquinho. Gente, o que é o verdadeiro amor? Ai, meu Deus, que delícia, né? Se a gente soubesse. Eu tento encontrar, tá? E tento exercitar também. Porque eu sou um ser inacabado aprendendo a amar. Isso aí foi o Sérgio Cortella que falou. Que é isso mesmo. Então, às vezes, quando a gente ama uma pessoa, a gente quer ficar com a pessoa, a gente quer conversar com a pessoa, a gente quer andar com a pessoa, a gente quer sentir o cheiro da pessoa. Cuidado, gente. O amor não é eu. Você quer o bem do outro. Ah, Laíde, mas esse amor seu aí tá muito anjinho. Ah, pode até ser. Mas você tem que respeitar. Às vezes não é assim. Você pode amar fazendo bem pro outro, ou fazendo o que ele gostaria, não o que você gostaria. Nossa, isso é amor. Vamos imaginar, a pessoa não quer ver tua cara. Você vai ficar, não quero ver tua cara. Eu amo você tanto que eu vou sumir. É uma forma, né? Tem vários tipos aqui. Obsessor por amor, eu coloquei 3. Encarnado foi viver junto daquele encarnado amado com a intenção única, específica de ajudá-lo a resolver aquela situação tão grave e séria. Cuidado. É um tipo, é uma armadilha. Porque você vai ajudar ou você vai fazer por ele? Cuidado. Você ajuda ele fazendo por ele mesmo. E às vezes uma pessoa só cresce quando você desaparece. Né? Então, tem o obsessor por amor aqui, encarnado que não suporta a separação da íntima e diária convivência física com seu ente querido recém-desencarnado. Então, isso aqui é quando morre alguém e você fica, né, pensando na pessoa. É normal, gente, sentir falta, caramba. Às vezes você viveu tanto tempo na pessoa, é normal se sentir saudade, sentir, puxa vida, e agora como vai ser? É normal, mas não dá para ficar assim 10, 20, 30 anos, né? Daí tem uma coisa errada, é uma doença. Acho que tem tudo tem um processo. Obsessor escravo, também, que é o desencarnado, que eu já falei desses aqui, né, que fica perambulando, semi-consciente, feito um zumbi, é um escravo, coitado, ele só faz o que o outro manda, porque ele se sente bem sendo escravo, sei lá, autoestima horrível, né? Obsessor empreiteiro autônomo, acho engraçado esse, desencarnado, apegado aos prazeres materiais, que permanece vivendo no mundo físico e procura oportunidades de obter parciais e restritos gostos daqueles prazeres. Ó, é assim, a gente tá na vida para ser feliz. Eu tô encarnada, gente, eu tô vivo o plano material. Prazer é uma coisa deliciosa. Existem vários prazeres, a palavra já fala, prazer, maravilhoso. Mas, de novo, não pode ter exagero, não pode ter muito apego, muito demais, tudo muito demais, desequilíbrio vira o quê? Insistente, persistente, né? Não é assim a definição anterior? Então, tem que saber dosar. Soldado do mal, idealista e fanático, é aquele que acha que está combatendo bem, né? Tipo assim, esses fanáticos religiosos que saem matando, estourando bomba, fazendo tudo, né? Na verdade, ele está sendo usado, né? Pelas energias maléficas. Imagina destruir, você vai destruir para o bem? Não consigo entender essas coisas. Mas tem uns malucos aí que fazem isso. Obsessor vingador. Os motivos deles são muito fortes, eles estão firmemente arraigados no passado. Aquele pessoal que fica, sabe, preso no passado, naquela mágoa. Gente, isso tudo é doença, isso tudo envelhece, isso tudo traz doença, pelo amor de Deus. De novo eu falo, se você se amar, se você tiver autoestima, se você quer o bem, você já começou o seu caminho de libertação, sabe? Para ser feliz, para ter uma boa estadia na Terra, fazer essa viagem maravilhosa, bem, fazer amigos, amar, passear, trabalhar, sabe, gente? É isso, essa energia boa, sabe? Não tem nada de mal viver bem, nada de mal. Não precisa sofrer para achar que vai conseguir o céu, não tem nada a ver. O céu é você que constrói. Vamos ver se tem mais coisas aí, vamos passar para o próximo. Aí, essa parte aqui que eu acho muito legal, que eu aprendi isso também hoje olhando YouTube, mensagem que me mandam, sei lá, inspiração dos espíritos. Eu peguei e escrevi isso aí, achei legal. Pensamento em Jesus, gente.
Ó, a Júlia, minha filha, toda vez que vê Jesus, fala assim, esse Jesus aí tá muito estereotipado, esse Jesus tá muito loiro, tá muito branco, tá muito lindo. Ela sempre fala isso, né? Falei, filha, a única coisa que a gente acha na internet. Aí, eu vou assim, mas você pode imaginar Jesus pura luz, né? Ele pode ser moreno, pode ser narigudo, pode ser baixinho. Gordo, eu acho que Jesus não era, viu, gente? Acho que gordo não era. Mas gordinho, não, acho que não. Mas tudo bem. Então, assim, mas imaginar Jesus não no físico, sabe? Imaginar Jesus na luz. Imaginar Jesus naquele olhar de acolher, naquele olhar da gente se sentir aliviado, da gente se sentir confortado, da gente se sentir amado, sabe? É esse Jesus que eu tô falando. Pensamento nesse Jesus. Maravilhoso, que eu amo ele. Aliás, agarro nele. Toda vez que eu vou fazer minhas aberturas, fechaduras, eu agarro em Jesus. Ele sabe, ele não liga. Só existe dominador, gente, presta atenção, ó, só existe dominador se existe dominado. Então é o seguinte, se você se sente o ser dominado, a vítima, desculpa, ferrou. Só existe algoz se existe vítima. Se você se faz de vítima, se você se faz de dominado, um abraço, querido. Vai curtir seu tempo, uma hora você se liberta. Só existe agressor se existe agredido. Se você se sente agredido, você está colaborando para o agressor. Sabia? Se você se sente agredido, você está colaborando para o agressor se ferrar. É um jogo, gente. Né? Outro dia eu estava comentando com a minha irmã Benê. Assim, você é um ser humano magoável, porque se você for magoável, a mágoa se instala em você. Se você não for magoável, a mágoa chega e vai embora. Não gruda, não sai, não dá liga, não cola. Entende? Então, você precisa saber que tipo de banda você toca, que ser que você quer ser, né? Então, a mesma coisa, só existe obsessor se você for obsediado. Então, não seja obsediado, que você está colaborando para o obsessor virar luz e ir embora. Não faz o jogo. Então, é necessário deixar a posição de dominado para não existir dominador. É necessário deixar a posição de vítima para não existir algoz. É necessário deixar a posição de agredido para não existir o agressor. É necessário deixar a posição de obsediado para não existir o obsessor. Como que eu liberto o meu obsessor nas sessões de desobsessão mediúnicas, blá blá blá? Como que eu colaboro com aquela criatura que está querendo tirar algum tipo de energia ou fazer algum mal para mim? Gente, não fica com raiva deles. Não fica, pelo amor de Deus. Porque você pode ser um deles. Você gostaria de ser tratado assim? Sai desse corpo! Vai lá para não sei onde, dos infernos! Não, você vai querer ser tratado assim? Só que assim, tem técnicas e técnicas, tá? Nós não vamos falar das técnicas aqui. Tem todo um lance de energia, tem todo um lance de doutrina, tem todo um lance complexo aí, muito lindo. Um dia, mas também tem que ter um público também meio estudado para falar dessas coisas. Porque você pega uma pessoa muito virgem nesses assuntos, sabe? Não vai entender nada, vai ficar com medo, vai achar que são bruxos, sabe? Essas coisas todas assim. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que ter um ambiente, tem que ter um público legal, né, Zé, para falar dessas coisas. Energia, manipulação de energia, não é que é, né? Então, como que a gente faz isso? Mantendo a sua vontade, que leva à capacidade de tomar decisões próprias. Então, é assim, às vezes você sente uma vontade de fazer uma coisa, uma loucura, uma besteira. Pensa os impactos da besteira. Vai causar um mal para alguém? Tem alguém morrendo? Né, Benê? Tem alguém morrendo? Não. Então vai, meu filho. Assuma as consequências. Vai ser feliz. Entendeu? E algo você fala assim, putz, vou ficar mal, não tô preparada para isso, putz, não vai dar certo essa merda. Não faça. Fortalecendo a sua identidade para localizar as interferências e ter lucidez de você mesma. Olha que brilho, gente. Lucidez de mim mesma. Meu Deus. Ah, esse dia precisa chegar. Se enxergar e ver
momento exato que está acontecendo a interferência. É o grande Big Brother. Aí você fala assim, já estou entendendo, vocês estão querendo me manipular, né? Tá bom, eu vou ficar aqui quietinha, vamos ver se a vontade passa. Chama o mentor de vocês, chama o anjo de guarda de vocês, chama a tropa toda. Fala, gente, o negócio é o seguinte, tá ruim, tá pegando. O que eu faço? Na hora vem. No meu caso, vem assim, fica quieta, não se mexa, não se mova. Porque o meu defeito é sair fazendo as coisas, sabe? Às vezes sai quebrando tudo, sabe? Então eles falam para mim assim, fica quieta, não se mexe, não se mova, vai passar, vai passar. Faça uma oração, pense nos aflitos. Né? Eu sempre tenho esse protocolo pessoal. Sendo humilde, pedindo ajuda, acabei de falar isso, perdoando para eliminar a ligação. Então, quando você perdoa, puf, lacinho dissolve. Ai, gente, que delícia. A pessoa, lacinho dissolvendo. Ai, viver, tô livre. Porque às vezes a gente pensa que é livre no mundo e não é, gente. A gente tá preso, sabe? A pessoa verdadeiramente livre. Ela não é apegada em nada. Nada é nada mesmo, tá? É um nada absoluto. Deve ser lindo isso, né? Ó, me senti uma pluma agora. Deu um silêncio aqui nos meus vizinhos. Ficou maravilhoso. Vamos ver se a gente já está no último slide, então, Zé Ricardo. Vamos ver. Ah, as conclusões. Então, conclusões aí tem bastante coisa. Mas nós vamos falar um pouquinho de cada, nesse aí meu tempo já deu. Depois não sei se tem pergunta ali. Eu não estou ouvindo você falar, não, viu, Zé Ricardo? Seu microfone tá. Tá bom. Tá bom, querido. Então vamos lá. O que a gente conclui dessa conversa, esse bate-papo maravilhoso que eu estou imaginando vocês todos na minha frente, né? Beijo. Então vamos lá. Somos todos humanos. Oh, verdade? Às vezes é preciso lembrar, viu, gente? Somos humanos. Carne e osso. O que você sente, outro também sente. Isso é muito importante. Se você tem esse entendimento, o que você sente, outro sente. Então, eu convido a cada um ter um olhar humano para o próximo, no sentido, assim, de que tem muita gente sentindo o que você está sentindo. Então, faça uma oração para essa turma. Porque assim, ó, de novo, aquele lance do tecido social, do sistema, pensamento sistêmico, estamos todos interligados, aquela pegada lá que eu falei. Se você está sentindo algo de ruim, é porque alguém está sentindo. Se alguém está sentindo, se você não consegue levar uma palavra, um alimento, um consolo, qualquer coisa para essa pessoa, né? Manda pensamentos positivos. Mas o mais legal mesmo, gente, olha, outro dia eu tive uma experiência, foi fascinante. Me deram a missão de entregar uma blusa para uma mulher que estava com frio. Aí, eu fui procurar a mulher, sabe? Fui procurar na rua, 5 horas da manhã, fui procurar a mulher. Não achei no primeiro dia, porque a mulher não quis minha blusa. Achei no segundo dia. Mas o que eu tô querendo dizer é que, de repente, fazer algo material para alguém é muito legal. Mas conversar, levar uma palavra amiga, um incentivo. Às vezes a gente tá tão mal que tem um amigo que tá mal, você começa a falar as coisas boas pro amigo, você fica bem. Sabe? Então quebra essa coraça. Quebra. Sai da camisa de força. Sai. Vai ser muito bom. Então, como eu falei, nós somos habilitados, assim, a gente recebe uma carteirinha, sabia? A gente recebe uma carteirinha. Alaide, grupo BCD, habilitada em tal. Lá no mundo astral, lá a gente recebe a carteirinha. A caderneta, né, Disseu? Caderneta lá no mundo astral. Caderneta. Então, assim, nós somos habilitados em tudo que você experimenta aqui nesse mundo. Coisas boas e coisas ruins. Você vai ganhar um diplominha. Aí você é habilitado para quê, hein? Então, afinal de contas. Você vai ganhar esse título para quê? Para ser um trabalhador. Olha que chique. Quer uma coisa mais bonita? Olha só, agora a vaidade vai imperar. Para ser um co-criador. Ai, Elaide, que chique, gostei mais do que trabalhador.
Por que a palavra trabalhador parece assim, né? Alguém tá lá trabalhando? Porque a gente tem essa cultura horrorosa de dizer que trabalho é ruim, né? Trabalho é ruim nada, trabalho é maravilhoso. Co-criador parece assim que você virou um artista, né? Tô criando naturezas, tecnologias maravilhosas. É para isso que você é habilitado, tá? Para construir coisas boas. Se algo te prejudica, avalie a situação, gente. Se você está se sentindo mal com alguma coisa, avalie a situação. Sinta a situação. Então, pensa, sinta. Compreenda que aquilo veio te trazer algo de bom e cola naquele pensamento. Cola naquele pensamento. Ah, mas o que eu fiz estava errado. Você aprendeu alguma coisa? Aprendi. Cola naquele pensamento. Né? Transforme isso numa redenção, numa libertação para você. Se perdoe. Nem tudo é absolutamente ruim e nem tudo é absolutamente bom. Vivemos numa zona fuzzy, uma zona nebulosa. É, sim, senhor. Vivemos. Perdoar, como falei anteriormente, não é ser conveniente com o erro, tá? Não é. Compreenda a dor, gente. Por que dói tanto? Ai, meu Deus. Tem coisa que dói tanto, que você fica... O que vocês querem comigo? Se tá doendo, é um alarme. Eu costumo dizer isso, que a dor é um alarme gritando que algo tá errado. Vai avaliar por que esse alarme tá tocando. É o seu ego? É o seu orgulho que tá pegando? Se for, procure desconectar dessa vibração. Faça algo de bom para você, sabe? Sei lá, compra um sabonete cheiroso. Eu gosto muito de perfume, sabe? Comprar flores, põe uma música alegre, vai visitar um amigo. Outro dia eu recebi uma mensagem assim, simples, que a gente esquece que é tão importante, coisa simples, sabe? Que dá para transformar uma situação ruim. Tem coisa, gente, eu sei que tem dor que é muito ruim, dor de uma pessoa que a gente ama. Meu Deus. Quando perdi meu irmão, eu fiquei irada. Nossa, inconformada. Doía demais, porque eu sabia que nunca mais ia ver ele daquele jeito, sabe? Aí eu entendi que tinha uma coisa boa, ele poderia estar sofrendo mais, e eu continuo abraçando meu irmão nos pensamentos. Que eu adorava abraçar ele, porque ele era grandão, gordão. Era uma delícia, fofo. Se for isso, procure desconectar, né? Já falei isso. Compreenda a dor, por que dói tanto, é meu orgulho, é meu egoísmo. Se for isso, procure desconectar dessa vibração, faça algo de bom, conecte-se com a natureza, aquieta-se. Deixe os trabalhadores da luz trabalhar. Eles estão querendo trabalhar. Aí você fica igual um pato desesperado no lago, batendo asa, batendo asa, batendo asa. Você nem vê as coisas maravilosas que estão na sua volta, os espíritos de luz querem te ajudar, você não enxerga. Aquieta-se. Eles vão conversar com você. Eles conversam através das pessoas, eles conversam através das crianças, eles conversam através dos animais, eles conversam através da natureza, eles conversam com a gente de todas as linguagens. É a gente que precisa entender. O autoconhecimento e o autocontrole, baseado na lei maior, amar a Deus, amar o próximo, como a ti mesmo, meu Deus, tão manjado esse ensinamento, né? Tá manjado, né? Mas parece que quando começa o dia, eu me conecto, vou lá me conectar, que eu tô de home office agora, né? Me acoplo na Laide, e parece que tudo isso, não, gente, tudo isso tem que ser exercitado todo momento. Não é só na hora da palestra, não é só na hora que eu tô fazendo evangelho em casa, não é só na hora que eu tô no centro, não é só na hora que eu tô conversando com os amigos que gostam de falar desse assunto. Gente, meu marido não gosta de falar desse assunto. Minha filha tolera. Se eu não tenho vocês para falar, eu tenho minha irmã que gosta de falar comigo sobre isso, mas se eu não tenho vocês, eu tenho que falar com eles de outra forma. Não com as palavras do evangelho, não com as palavras do espiritismo. Eu tenho que falar com eles com as minhas atitudes. É outra forma de ser ouvido. Também. É um aprendizado. Então, a fraternidade, a caridade, o convívio amistoso são chaves para se libertar das oportunidades do processo obsessivo. Então, tem que exercitar o positivismo, tem que exercitar a luz, tem que exercitar a alegria, né?
para poder desinfectar disso tudo, né? Porque a nossa imunidade, ela está diretamente relacionada com isso. Quando a gente fica mal, triste, deprimido, a sua imunidade espiritual abaixa, aí vem todos esses miasmas, esses vírus, e alojam em você, você fica doente espiritualmente, gente. O hospital na espiritualidade está cheio de encarnados e encarnados. Você sabia que quando você dorme, te levam para o hospital? Dependendo do caso. Aí você acorda, parece bem, né? Aí os hormônios do sono. Pode até ser. Mas hormônios do sono acontece, às vezes também não acontece. Né? Planeje suas ações em direção ao bem de tudo e de todos. Aí de novo, essa frase maravilhosa. Estamos interligados uns nos outros. O bem e o mal que você faz para você, faz também para toda a humanidade. É isso. Essas são as palavras que eu trouxe para vocês, com muito amor, com muito carinho. No seu tempo foi, porque eu falo pra caramba, né? Mas a gente começou um pouquinho depois das 8. E assim, eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Tenho certeza que esse pontinho de luz vai ajudar vocês e a mim, tá? Porque essas palavras servem para mim. Toda palestra que eu faço, eu falo assim, não é para as pessoas, são para mim. É que eu chamo mais gente, porque para dinamizar, né? Então, eu sou infinitamente agradecida por estar aqui, ok? Muito obrigada. Eu faço já fechadura, Zé, Ricardo? Já faço a fechadura. Ah, você vai botar a música? Não, vou fazer a fechadura e depois você põe a música, né? Ah, então vamos lá. A prece que eu vou fazer aqui é uma prece que eu exercito sempre quando eu termino o Evangelho no Lar, que eu faço todas as sextas-feiras com a minha irmã Belinda. Eu chamo ela de Belinda, sabe? Mas ela é a Benê, a gente tem apelido. Ela é Belinda, eu sou Labela. E minha outra irmã é Prisol. Brincadeira. Mas assim, por que eu faço esse exercício? Porque assim, ó, vocês vão fazer comigo, tá bom? Vamos fechar os olhinhos, que é bom para ter poucas influências. Vamos aproveitar essa atmosfera agradável, esse bem-estar geral. Vamos imaginar uma luz cor-de-rosa bem no nosso coração. E essa luz vai se expandindo de uma forma que vai tomando conta do nosso corpo e vai se irradiando pela nossa casa, vai se irradiando pelo nosso bairro, vai se irradiando pela nossa cidade, nosso estado, para o nosso país, para o nosso continente, para outros continentes. E agora o planeta ficou todo cor-de-rosa. Todo cor-de-rosa com essa energia. E aonde houver alguém aflito, triste, sozinho, que essa energia possa fazer um buraquinho bem pequenininho nesse casulo e que ele possa enxergar essa luz rosa, que ele possa sentir essa energia de amor, de gratidão, que ele possa se libertar, o exercício do amor com ele, do amor com o próximo, para que nós possamos ser parte desse sistema interligado, interconectados, e que todos, sem exceção, possam se transformar num trabalhador. E o trabalho não acaba. Então, que nós sempre estejamos conectados com a força maior, que a vontade vem de lá. A vontade vem de lá. E ele só encontra as ferramentas, os instrumentos habilitados. E muitos não estão habilitados ainda, estão em fase de teste. Mas que já podem trabalhar. Que já podem transformar. Que já podem levar algo de bom
para onde for. E assim, energizados nesse amor, nós vamos retornar devagarinho ao nosso continente, ao nosso planeta, ao nosso país, desculpa, ao nosso estado, à nossa cidade, ao nosso bairro e à nossa casa e no nosso corpo. E que estejamos energizados para poder trabalhar na seara de Jesus. Assim seja, graças a Deus. Beijo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para